A graça e a paz do Senhor. Desde ontem, Deus tem me incomodado para estar trazendo uma pregação nesse grupo. E a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração está em Romanos 15. Primeiro eu quero citar algo que eu tenho escutado muitos dias. Eu falo que é um dito popular, né? Aquela frase que diz assim: nem Jesus agradou todo mundo. E se a gente for parar para pensar, Jesus Cristo, ele não veio para agradar. Jesus Cristo, ele veio para salvar. Essa é uma grande diferença, né? Então, pegando aqui Romanos como base, aqui no capítulo 15, diz assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Aqui está no versículo 3. E aqui no mesmo capítulo 15, no início, diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, ao que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, o que nós entendemos disso? Essa é uma reflexão, O que eu entendo disso? Que Jesus Cristo, por ser Deus, ele não agradou a ele mesmo. Por quê? Porque ele deixou de fazer a vontade dele, a vontade da carne, os desejos dele, para ser obediente a Deus. E quando nós usamos essa frase, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, realmente, ele não agradou. Por quê? Ele foi na contramão. Por que aquelas pessoas, os perseguidores de Cristo, perseguiram ele? Porque eles estavam acostumados a viver no engano, na mentira. Vamos colocar, eu poderia usar tantas palavras, né, para ficar mais claro, tantas palavras aqui, mas não precisa. O que importa é que Jesus, ele foi obediente até a morte da cruz. E lendo Apocalipse, estudando Apocalipse junto com a igreja, né, na escola bíblica dominical, eu tenho visto esse grande amor de Deus nas cartas que é escrito às igrejas. Por exemplo, na igreja, lá no capítulo 2, né? Ele já fala da primeira igreja, que foi de Éfeso. Que ele diz, né, que foram fiéis, eles lutaram, eles contra os perseguidores, eles estavam querendo oprimir a igreja, eles estavam querendo
levar a igreja para uma outra doutrina, mas eles foram fiéis, eles não desistiram da palavra de Deus, mas faltou amor. Faltou amor. Eles pregavam, eles estavam fazendo a obra sem amor. E Deus falou assim: arrepende, vê onde caiu e se arrepende e volte ao primeiro amor. Então Jesus, ele deu uma oportunidade para aquela igreja. Depois ele foi para a igreja de Esmina. Essa igreja também era perseguida. Por quê? Porque aquele lugar era um lugar de idolatria. Aquelas pessoas estavam acostumadas a viver na idolatria. Então, a igreja de Esmina, ela estava fortalecida no Senhor. Sofreu perseguição, sofreu ataques. Com certeza eles perderam pessoas ali, membros da igreja, entes queridos ali, e morte. Ele sofreu todo tipo de perseguição. E Jesus Cristo vai para aquela igreja e fala, elogia aquela igreja, que eles foram esforçados, eles foram fiel. Ele conheceu o Espírito Santo, ele viu que uma igreja ali era fortalecida por Deus. Eles não deixaram o primeiro amor, mas Deus falou: foste fiel até o fim. Se for fiel até o fim, dessa forma que vocês estão fazendo, de uma forma que me agrada, se vocês continuarem assim, até o fim, dar-te a coroa da vida. Então, ali a gente vê as qualidades da igreja. E aí, nesse estudo, a gente para pensar assim, volto lá para a igreja de Éfeso, e eu coloco assim, como que eu estou diante de Deus como igreja? Será que eu estou agradando a Deus? Isso falou muito comigo. Da igreja de Éfeso, falou muito comigo. Porque o nosso dever de cristão é servir, é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus. E muitas vezes a gente se vê fazendo a obra por fazer. E aí a gente tem que parar de fazer? Não, não temos que parar de fazer. Nós temos que parar e olhar o que nós estamos fazendo e voltar a fazer a obra, mas com amor. Com amor. Porque Jesus, ele não fez o que agradava a ele, como ele diz aqui, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Em Romanos 15. Ele diz, Paulo está dizendo que nem Jesus Cristo agradou a si mesmo. Quando Jesus foi chamar aquelas pessoas para seguirem ele, ele falou: olha, eu não tenho lugar para morar, eu não tenho casa, não tenho. Eu estou aqui somente para fazer a vontade de Deus, somente para fazer a vontade do Pai. E aí, mas aí, não vou ficar na minha palavra, vamos lá em João 5,30. Em João capítulo 5, versículo 30. Diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisas alguma. Olha só, Jesus Cristo está falando: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, do nosso jeito, e achamos que estamos na razão, e não estamos na razão. Porque se nós for fazer a vontade do Pai, é isso aqui que Jesus fez. E é isso aqui que nós devemos fazer. E lembro também quando Jesus foi lavar ali os pés do discípulo, que Pedro falou: não, Senhor, não quero que lave meus pés. Por que Pedro não quis que Jesus lavasse os seus pés? Porque para ele era uma humilhação. Porque para ele, ali quem fazia eram os servos, e as servas, e as esposas. Então Jesus, imagina, fazer isso comigo, lavar meus pés? Não. Jesus falou: se eu não lavar o teu pé, não tem parte comigo.
Eu lembro também da ceia, aquele que não bebe da minha carne, aquele não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, assim, não adianta a gente fazer as coisas meio termo, não existe isso. Nós precisamos estar completo com Cristo. E aí, o que eu entendo nessa palavra que eu acabei de falar? Que nós viemos para servir, para fazer a vontade de Deus. Se eu não lavar o corpo inteiro, Pedro falou, não, Senhor, então não lava só meus pés, lava meu corpo inteiro. Então, assim, se eu não lavasse Jesus, se eu não tivesse essa humildade de reconhecer que nós viemos para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, falta esse entendimento. O que nós fazemos na igreja não é para o homem, é para Deus. O que nós fazemos é obedecer, o nosso dever é obedecer a Deus e não a nós mesmos, né? Então, Jesus Cristo, ele não veio para agradar ele mesmo, ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio, ele negou a ele mesmo, ele negou as vontades dele e se entregou naquela cruz. Por isso que ele diz, aquele que não larga seu pai, que não deixa seu pai, sua esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Então nós temos que abrir mão até mesmo das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque o que eu vejo hoje, nesses últimos dias de vida, eu vejo uma grande perseguição no meio cristão. Eu vejo uma grande perseguição no meio do povo de Deus. Mas também vejo o inimigo assim usando vidas de forma forte. De forma ataca diretamente e indiretamente. Às vezes nós achamos que estamos sendo usada por Deus, mas nós estamos sendo, sabe o quê? Alvo do inimigo. Muitas vezes achamos que estamos fazendo e agradando a Deus. Só que nós estamos fazendo errado. E nem tudo que nós achamos que estamos fazendo e estamos agradando a Deus não está. Como aquela igreja de Éfeso. Ele estava ali fazendo, eles lutaram, eles batalharam. Se a gente for ver, eu acho que eu vou até lá. Que capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Peraí, antes disso eu vou ler o capítulo 20 do versículo 1, que diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, aqui Jesus está falando, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui ele começa. Escreve aos anjos de Éfeso isto. Diz que aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pôde sofrer aos maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achaste mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então Jesus ali está elogiando. Olha, você foi contra aqueles que passassem, que quisessem e queriam enganar vocês. Vocês viram que ele estava com espírito de mentira, né? Vocês lutaram contra a perseguição, vocês foram fortes. Vocês não negaram o meu nome, mas tenho algo contra ti. Deixaste o teu primeiro amor. Deixaram de olhar para Cristo, deixaram de praticar as primeiras obras, falar do amor de Cristo, fazer a obra por amor. E muitas vezes
nós negamos as nossas vontades, eu posso falar isso de mim mesmo. Nós passamos coisas que poucas pessoas sabem, muitos desconhecem. Mas muitas vezes eu deixei de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Por amor a Ele, por amor a Cristo, por amor a Deus. Não estou querendo me justificar. Não estou querendo ser melhor que ninguém aqui. Mas se é para fazer a vontade de Deus, se Deus me deu o ministério, eu jamais vou abrir mão desse ministério que Deus me deu por causa de homem nenhum. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Eu vou continuar fazendo a obra do Pai. Porque foi o que Ele me chamou e foi o que Ele me colocou para fazer. Ele me deu um ministério. Então esse ministério não veio do homem, veio de Deus. Se hoje eu louvo para Deus, não é para o homem. Eu louvo para Deus. E quantas vezes eu subi naquele púlpito de forma que só Deus sabia como que meu coração estava. Isso é para crescimento. Aquele povo daquela igreja onde João estava, naquela ilha de Pátimo, aquela ilha era uma ilha vulcânica. Aquela ilha era onde o povo de Deus era jogado ali, era ilhado, ela ficava ali. Muitas pessoas pensam que a ilha é um lugar. Não era um lugar de conforto, não. Era um lugar de sofrimento, de angústia. Era um lugar onde o povo de Deus era perseguido e jogado para ali. Era uma prisão. Mas não deixaram, não negaram, passaram por tanta luta e não negaram. Nossa, não tem nem comparação ao que nós passamos hoje aqui na Terra. Não tem comparação. E a gente abre mão das coisas de Deus assim, tão fácil. Nós deixamos de servir a Deus, nós negamos a Cristo por coisa tão boba. E a gente se pergunta, será que realmente quando vir aquele grande dia, nós vamos estar preparados? Como eu estou diante de Cristo, como eu estou diante de Deus, não é diante dos homens não, que isso as pessoas podem olhar para a minha aparência e me julgar. Eu quero saber como que eu estou diante de Deus. O que outras pessoas olham para mim e pensam, não me preocupo. Não me preocupo de maneira nenhuma, porque o que está em mim é maior do que o que está no mundo. É isso que eu tenho que ver. Então, nesses estudos, nessas buscas de conhecimento, de acrescentar na minha vida espiritual, eu tenho amadurecido. Então, a igreja está sendo pregada, a igreja está trazendo palavra, a igreja tem trazido a palavra de Deus, mas muitas vezes nós estamos com os ouvidos tapados, não ouvimos e não deixamos entrar no nosso coração as coisas de Deus, mas as coisas do mundo, as palavras, nós deixamos entrar no nosso coração e é isso que Deus não quer. É isso que desagrada a Deus, porque o que tem que estar no nosso coração é a verdade de Cristo, é a vontade de Deus, não o que os homens dizem, não o que as pessoas dizem. E muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus e ouvir o que o mundo diz, ouvir o que as pessoas dizem. Satanás muitas vezes usa as pessoas para nos afastar de Deus e muitas vezes nós damos ouvido a essa voz. Muitas vezes nós negamos a Cristo por dar ouvido à voz do homem. E foi para isso que o Senhor me colocou aqui. Ser cristão não é moda, é mudança de vida. É mudança de vida. E quando, uns meses atrás, o pastor pregava lá na igreja e ele falava de coisas assim que me trouxe no meu coração e na minha vida eu apliquei. Que ele falou assim, 3 coisas que não pode fazer parte da vida de um servo de Deus. Olha só. Não é na vida de um cristão, porque qualquer um pode dizer que é cristão. Eu falo na vida de um servo de Deus. Primeiro, o orgulho não tem que fazer parte de um servo de Deus. A inveja é outro sentimento que não deve fazer parte
do servo de Deus, fazer parte da vida do servo de Deus, é a terceira coisa, a falta de perdão. Essas três coisas o pastor citou na igreja. Não deve fazer parte da vida de um servo de Deus o orgulho, a inveja e a falta de perdão. Muitas vezes nós falamos, perdoar na boca, falando é fácil. Mas muitas vezes nós falamos e o nosso coração não está disposto a isso. Muitas vezes nós dizemos, vou perdoar, vou fazer aquilo, perdoa. Mas nós, muitas vezes não estamos dispostos. Porque Deus já me colocou em prova disso também. Já passei por isso também. E não vou falar para vocês que foi fácil, que não foi fácil. Perdoar. Eu falo de experiência própria. E não é fácil, não. Mas por amor a Cristo, perdoei. E perdoo sempre que for necessário. Então, assim, a gente vê coisas acontecendo, coisas bobas, e as pessoas se ofendendo, se magoando, por coisas, eu falo assim, minúsculo. Ontem, quando a gente estava lendo aqui, estudando sobre Apocalipse, o Fabrício citou lugares onde que já estão sofrendo perseguição, e lugares bem próximos do Brasil. Por exemplo, a Venezuela e o México. E no slide está assim, você pode ser o próximo. Por quê? Porque ali já está sofrendo mortandade. Pessoas já estão sendo perseguidas e muitos sendo mortos. Nós podemos ser o próximo, sim. Por que eu estou trazendo essa palavra? Para um despertamento. É para um despertamento. É para um acordar. Quando Paulo diz que Jesus Cristo não agradou a si mesmo, porque ele deixou de fazer a vontade dele para fazer a vontade do Pai. E aqui em João, já li João 5,30, 15 e 21, deixa eu ver. 15 e 21. Aqui também diz assim, em João 15, no versículo 21, diz assim: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão. Os que não ouviram entenderão. Porque isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ter convosco. É Paulo falando aqui para o povo. Aqueles que não viram verão, e os que não ouviram entenderão. Então, nós precisamos entender, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e procurar entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então, aqui em João, no Evangelho de João 14, no versículo 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei um aos outros como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos ames. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós amares uns aos outros. Mas é fácil amar? É fácil amar quando a pessoa te ofende, quando a pessoa te condena, quando as pessoas te julgam? É fácil? Porque muitas vezes nós olhamos para nós, mas para nós mesmos nós achamos que estamos na razão. Mas quando eu julgo, quando eu aponto o dedo sem saber o que está acontecendo no coração da outra pessoa, quando eu acho, o meu achismo, eu acho, então no meu achismo eu condeno, no meu achismo eu julgo. Eu estou aplicando o amor de Deus? Eu estou aplicando a misericórdia de Deus? Não, não está. Não estamos. Porque amar a Deus, amar ao próximo como eu vos amei é o mandamento de Cristo, é um novo mandamento. Deus falou lá em Êxodo, e Jesus aqui em João 13, no capítulo 3, no versículo 34,
Ele diz isso. E no 35 ele completa: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amais uns aos outros. E o Senhor está falando. Então é Deus falando aqui com a gente. Então vamos parar de julgar, vamos parar de apontar o dedo, vamos parar de pensar com o nosso achismo e ser mais maduro, buscar conhecimento, conhecer e praticar a vontade de Deus. Eu estou lendo, eu estou trazendo essa palavra aqui, mas estou baseada, estou parada na palavra de Deus. Eu não estou falando do que eu acho, do que eu penso, eu falo do que a palavra de Deus diz. Se eu amo a Deus, então eu vou parar de julgar. Se eu amo o meu próximo, eu vou parar de julgar, eu vou parar de apontar, eu vou parar de pensar com o meu achismo. Antes, vou conversar. Vamos conversar pessoalmente. Então, é isso que a palavra de Deus diz. Então, quando ele fala, quando Jesus Cristo ainda aqui em João 5, ele diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha só, Jesus Cristo falando. Como ouço assim, julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus Cristo está falando aqui de novo. Ele não faz a vontade dele, ele fala a vontade de Deus. E ele fala: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Imagina Jesus Cristo falando. Porque ele não estava na dependência dele, ele estava na dependência de Deus. Ele estava na dependência do Pai. E nós estamos nessa dependência? Como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo, porque não